Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Luísa. Eu sou o André. E a gente está aqui hoje para mais um episódio do Café com Bambu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre todos os projetos que são necessários para a construção de uma casa, seja ela de um pavimento, 2 ou 3 pavimentos. O legal é que ao longo do tempo a gente conseguiu fazer com que todos esses projetos estivessem aqui no nosso escritório, que a gente conseguisse oferecer para todos os nossos clientes o pacote completo de projetos que são necessários para a construção. Tem pessoas que não fazem todos os projetos, e qual que é o risco disso? O risco eu acho que o principal, né, é você gastar mais do que o necessário. Por exemplo, no projeto de estrutura, você não tem um cálculo correto e você faz uma estrutura superdimensionada para aquele terreno, né, para aquela construção. Então você acaba investindo mais dinheiro em ferro, em cimento e concreto desnecessariamente. Porque no projeto a gente vai fazer o cálculo de dimensionamento de tudo que é necessário. Na obra, é claro que o pessoal que está executando tem uma noção do que vai ser feito, mas não foi feito um cálculo por trás e as coisas elas não estão organizadas e planejadas. Eu acho que isso é o principal do projeto, é planejamento. A gente ter todas as áreas daquela casa organizadas em papel, para esse papel virar um orçamento e esse orçamento virar uma obra, né? Sim. Começando, qual que é o primeiro projeto, então? O primeiro projeto é o projeto de arquitetura, né? Isso. Que é o projeto mais importante, né? Porque sem ele a gente não consegue também ter os outros projetos, né? Tem gente que vai ficar brava que você falou que é o mais importante. Por quê? Porque ele não é o mais importante. Claro que é. Ele é o primeiro projeto, e ele é um projeto base para todos os outros projetos. Então, sem ele não existem os outros. Então ele é o mais importante. Ele é o primeiro, o maiorzão. Sim, é o que costuma demorar um pouco mais e normalmente é um dos projetos mais com valor maior, né? Sim, ele também é muito importante se for fazer um financiamento, né? Se for fazer um orçamento de obra, então ele é um dos principais, né? Para aprovar na prefeitura, Sim. É esse projeto que vai ser apresentado, para aprovar no condomínio também. E o que é esse projeto, então? Esse é um projeto, é aquela prancha, né, gigante, né, que a gente faz com todos os detalhes, elevações, cortes, planta, tem as imagens também das fachadas, né, para os condomínios exigem. Todas essas imagens que vocês veem na internet, Instagram, Pinterest, aquele 3D de fachada da casa, isso faz parte do projeto arquitetônico. Mas o projeto arquitetônico não é só isso, ele não é só esse 3D, essa imagem bonita que a gente vê renderizada. Esse é o primeiro passo, que é a etapa criativa do projeto. Depois da etapa criativa do projeto, vem a etapa executiva, que é quando a gente faz os detalhes técnicos que o André comentou. O projeto arquitetônico, para ele dar certo, o cliente tem que participar, porque a gente está num papel em branco, literalmente. Normalmente a gente vai começar a desenhar no papel em branco, que é o terreno. E nesse terreno a gente pode fazer diversas coisas. Num terreno de 1000 metros, a gente pode fazer uma casa de qualquer tamanho, né? A gente pode ter um sobrado, a gente pode ter uma casa térrea, a gente pode ter uma quantidade de quarto diferente. É muito personalizado e caracterizado para cada família que for usar aquele local, ou o investidor quando ele vai construir uma casa, pensando na família que vai comprar ou alugar aquela casa, né? Exatamente. Então, arquitetônico é isso. Primeiro criação, depois executivo, e é esse projeto que a gente distribui para fazer as aprovações. Prefeitura, condomínio, é o que a gente distribui também para levantar a primeira parte de orçamento, né? E é um projeto que ele vai ter todos os níveis da casa, todas as metragens. O que é arquitetura? Janela, porta, parede. O que não é parte do projeto de arquitetura? Tomada, o piso, iluminação, ar-condicionado. Isso não faz parte desse primeiro projeto arquitetônico. Isso já faz parte do segundo projeto, que seria o projeto de interiores. Isso. Que a gente vai fazer o detalhamento de
Por exemplo, forro de gesso, ar-condicionado, aonde que vão estar as tomadas. Lembrando que a gente vai desenhar onde estão as tomadas, não o caminho que o fio faz até chegar nessa tomada, que isso faz parte de outro projeto. No projeto de interiores, depois de ver toda a parte externa da casa, né, todas as fachadas, como a gente comentou, e já ter definido a planta da casa, a gente começa a pensar na parte interna da casa. Que, querendo ou não, o André falou que o arquitetônico é o mais importante, eu discordo. Discordo. Para mim, o projeto interno é o mais importante. Por quê? Porque é onde vocês vão viver, tocar, encostar, olhar, sentir. É lá que vocês vão estar. Então, para mim, ele é um dos projetos mais importantes. É quando a gente... E os engenheiros querem matar a gente, porque vão falar que é o estrutural, que senão a casa cai. Né? Mas o projeto de interiores não é um projeto só de decoração? Não, um projeto de interiores não é um projeto só de decoração. Mas a gente não vai ver o sofazinho, a almofada, vai numa segunda etapa. Então, o principal do projeto de interiores é definição de layout, então onde vai cada coisa. Se vai uma televisão ali, a gente precisa pensar, né, no que tem de infra para essa televisão, se o espaço da TV para o sofá ele tá legal, se a circulação, normas, né? Se a circulação tá boa. E projeto de interiores, também, assim como o arquitetônico, criação, depois executivo. Sim. Então, esses dois projetos têm essas duas etapas. O meu sonho é que todos os clientes façam os dois projetos juntos, né? É muito bom, gente, porque vocês já vão vendo a fachada da casa, a distribuição da casa, a proposta de ambientes e ao mesmo tempo vocês já vão vendo a parte interna, né? Sim. É muito bom. Acaba ajudando bastante e no desenvolvimento também, né? Acaba Sim. agilizando também o processo. O projeto ele flui mais rápido. E além dele fluir mais rápido, ele ajuda na tomada de decisões. Por exemplo, olhando em planta, talvez vocês não tenham noção se aquele quarto tá com tamanho ok ou não. Olhando no 3D, vocês vão ter essa ideia melhor, né? Com detalhamento, com as medidas de circulação em volta. Isso facilita muito na tomada de decisão. Sim. Próximo. Falando do próximo projeto, não menos importante, né? É o projeto estrutural. No projeto estrutural a gente vai ter, né, como o próprio nome fala, toda a estrutura da casa, não só envolvendo apenas a estrutura, como envolvendo também a parte de fundação. O que é fundação? Explica. Fundação é onde você enterra o dinheiro, tudo que aquilo ficar, todo aquele dinheiro que você põe embaixo da terra, aquilo é a fundação. Isso, a fundação, a estrutura da casa, que são vigas, pilares, a laje, e também estrutura de piscina, estrutura de escadas, de muro, de pergolado, às vezes a gente tem um muro de arrimo, então todo esse projeto estrutural, ele, quando a gente faz já um contrato com o cliente, a gente coloca lá todos os projetos, ou seja, o cliente já contratou todos os projetos com a gente, quando a gente estiver projetando a arquitetura da casa, a gente já vai estar pensando na estrutura. Então a gente já vai estar pensando, olha, aqui vai ter um balanço de tanto, então é legal ter um apoio aqui, eu já vou sobrepor uma parede sobre a outra, eu já vou pensar não no cálculo estrutural, mas num básico de posicionamento. Um básico de vãos também, Isso. né? Um básico de posicionamento de pilares. Isso. A gente não vai colocar um pilar onde a gente vai ter uma entrada de quarto que vai ter um interruptor ou uma tomada, então a gente já vai compatibilizando esses detalhes. E tem gente que pensa que o projeto estrutural, ele é algo que só a parte de engenharia que aprende na faculdade, entre aspas. Isso não é verdade. A faculdade de arquitetura, ou seja, todos os arquitetos que saem formados de uma faculdade, eles têm uma noção boa de estrutura também. Então, o projeto arquitetônico ele já tem que vir com uma mentalidade do que vai acontecer ali se eu tirar esse pilar, o que acontece? Tem que pôr uma viga metálica para sustentar todo esse vão. Qual que é a altura mais ou menos que a gente vai ter de vão? Uns 50 aqui, então vamos fazer um rebaixo de gesso menor. Para fazer um rebaixo de gesso menor, a gente aumenta o pé direito inteiro da casa, para não ficar aquela coisa muito atarracada, sabe? Aquele pé direito muito baixo. Uma casa do zero não é algo bacana, né? Exatamente. Próximo, os complementares, né, de engenharia são
que são o elétrico e o hidrossanitário. Você vai falar em outra ordem, falar em outra ordem. Tá. Pode explicar. O elétrico, né, e o hidrossanitário são bem parecidos. O hidrossanitário é da parte hidráulica, né, onde vão ter todos os canos, tanto de entrada quanto de saída da casa, parte de água quente, parte de água fria, caixa d'água, dutos de ar-condicionado, ventilação, sim. Tem também, por exemplo, parte de calhas, né, rufos, tudo isso faz parte do esgoto. É nesse projeto que a gente vai definir, por exemplo, como que é o chuveiro da casa. Se a água é água quente, água quente fria para o chuveiro a gás ou para o chuveiro com boiler, ou se só vai chegar água fria e aí vai ter um chuveiro elétrico. Então, nesse projeto a gente faz esse tipo de definição, a gente vai ver a metragem certinha de tubulação, de cada tipo de tubulação, de todas as emendas, né, que vão ser usadas ali para melhor distribuição da casa, e uma distribuição que seja inteligente, que não seja o pessoal da obra fazendo os caminhos lá do jeito que quer, entendeu? Daí fura a parede e acha o cano, né, no meio da parede. Isso é muito legal, o que o André falou. O projeto hidráulico, elétrico, eles são projetos muito legais pro futuro, não é nem só pra obra. Por quê? Daqui a 5 anos, tô lá na casa, quero saber por onde que passa a tubulação da parede da cozinha, porque eu quero colocar um quadro. Quadro da cozinha? Não faz sentido. Mas quero pendurar um porta-tempero. Então, no projeto hidráulico, vai ter lá o caminho certinho e aí não vai correr nenhum risco de estourar um cano ou fazer alguma coisa errada que cause um prejuízo, né? Elétrico. Elétrico é similar ao hidráulico, né? Só que é da parte elétrica, né? Então, toda a fiação, dimensionamento, os conduítes, os disjuntores, o cálculo também dos equipamentos da casa, montagem do quadro de montagem de quadro de luz, tudo isso faz parte do projeto elétrico. Placa de energia solar, a gente vai dimensionar aí, porque a gente vai pensar certinho como que da onde vem, quantos equipamentos que vão ter ligados ao mesmo tempo, qual que é a carga, né, que a gente precisa, parte de rede, câmera e também toda a infra ali pro aquecimento de piscina, por exemplo, vai no hidráulico e elétrico. São projetos que eles são feitos ao mesmo tempo aqui no escritório. Então a gente, vamos dizer, abriu o computadorzinho lá, hidráulico e elétrico, um do ladinho do outro, porque aí as coisas elas vão se conversando, né? Falta um. Só um? Falta o projeto de paisagismo. Ah, tá. Que você esqueceu. Como vocês podem ver, eu preciso fazer essa brincadeira. A gente gosta muito de planta, tá? Aqui no escritório. Por isso que a gente gosta de cuidar de plantas naturais e vivas, como essa planta que vocês podem ver por aqui, que o André me deu de aniversário de namoro, né? Uma planta que eu cuido dela com muito amor e carinho pra ela não estragar. É difícil estragar isso. Quem tá só ouvindo e não tá vendo vídeo no Spotify ou algum outro, é uma flor que ele montou com Lego, que também é super bonitinha. Mas não estamos falando sobre isso. O que é o projeto de paisagismo, Andrezinha? O projeto de paisagismo, como o próprio nome diz, né, é o paisagístico da casa, né? Onde a gente vai ter quantidade de espécies, o tamanho das espécies, né, o posicionamento delas. Porte. Tamanho. Não. Gente, não fala em tamanho da planta. O André tá falando errado. Não pode, tem que falar o porte. Tá bom. Tá? Porte da planta. O tamanho não é errado. Tá bom. Tá bom. A vegetação principal dela é entender se ela é adequada ao clima e qual tipo de manutenção que o cliente está disposto a fazer. O que isso significa? Se for manutenção zero. A quantidade de rega, poda e adubagem. Então não é só regar a planta para ela ficar boa, bonita e florida, não, de jeito nenhum. A planta precisa ter outros cuidados e aí a gente vai entender a vida de cada cliente e o uso daquela casa. Às vezes quando é uma casa para moradia, a facilidade de cuidados é melhor, né? É uma coisa mais tranquila. Mas quando é uma casa que não vai ter uso toda semana, ou que vocês não vão sempre, aí a gente precisa primeiro pensar, vai ter um jardineiro? Esse jardineiro vai quantas vezes lá? E também se vai ter uma irrigação automatizada, que a gente faz no projeto de hidráulica.
Essa escolha de vegetações, assim como todos os outros projetos, ela vai ser alinhada com o budget do cliente, com as necessidades e dia a dia que ele tem ali do uso da casa, né? Além da estética, não é só a planta bonitinha, tem que ter uma noção. Por exemplo, vai colocar uma vegetação com uma folhinha muito pequenininha do lado da piscina? Não. Por quê? Porque vai entupir a piscina, vai deixar ela suja, vai ter que toda hora ficar passando aquela redinha. Outra coisa que pode entupir. Vai colocar uma árvore de grande porte na divisa do terreno com o vizinho? Não, porque aí você vai ficar caindo coisa no vizinho. Pode cair pedaço de folha que entope também no rufo, na calha do telhado. Então são coisas que a gente pensa. E o que é legal quando a gente faz todos os projetos juntos? O porquê disso tudo? Projeto de paisagismo sem iluminação não é nada. Isso que eu ia falar. Né? O principal para ter um projeto bonito de paisagismo é ter uma iluminação legal. E aí a gente pode até usar, por exemplo, o André quer uma caixinha de som no jardim. Sim. Para fazer um ambiente completo, né? Que tenha o cheiro que as plantinhas trazem, um cheirinho gostoso, que tenha aquela estética bonita. O som das plantas. O som da caixinha de som, ou do vento, das plantas. E também, uma coisa que é muito importante é o quanto que a vegetação ela resfria a casa. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma sombra legal, a gente consegue trazer um microclima bom. E o projeto de paisagismo, quando a gente faz uma casa, ele não é só externo, ele também pode estar dentro da casa, numa floreira, em um vaso, um jardim vertical, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Gente, o principal, uma casa não é só um projeto arquitetônico. Tem a casa, tem as plantinhas em volta que vestem a casa, tem a parte interna da casa, que é onde vocês vão realmente colocar a carinha de vocês e a rotina de vocês. E tem os projetos de engenharia, que eles ficam um pouco mais escondidos. Não é uma coisa que vocês vão ver, né, usando a casa. Ai, minha plantinha tá... Projeto de engenharia fica escondido. Estrutural, o pilar vai estar lá. Vocês vão saber, vocês vão lembrar. Olha, lembro quanto que eu gastei com isso aí, com esse ferro, não é? Sim. Projeto de hidráulica, vocês vão saber que tá lá também. Ele vai trazer conforto para o uso da casa, de ligar todos os chuveiros e a energia não cair, por exemplo. De abrir a torneira e ter uma água água no jardim, né? Para regar as plantas. Ter uma água com fluxo legal. E eu espero que tenha ficado claro para vocês como que funcionam todos os projetos. Eles não têm uma ordem certa e também não tem aquilo que eu falo, a gente não precisa fazer todos os projetos, dá para alguém contratar aqui com a gente só o arquitetônico, fazer estrutural com outra pessoa. Porém, é melhor, desejável que seja feito tudo junto e tudo de uma vez só, porque a gente consegue otimizar tempo, os valores também acabam ficando mais barato, porque a gente consegue ter mais produtividade, já pensando em duas coisas ao mesmo tempo, né? Já ir imaginando como que vai ser um outro caminho e trazer um resultado bacana para vocês terem uma casa completa, com todos os projetos e documentações certas, que isso dá uma segurança grande, né? E lembrando que todos os projetos são feitos aqui dentro do nosso escritório, né? Pela nossa equipe de arquitetura e equipe de engenharia. É isso. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Sim. E até o próximo. Até o próximo. Café com Bom. Café.